Em 11 de outubro de 1973, os colegas de trabalho Charlie Hickson, de 42 anos, e Calvin Parker, de 19, decidem pescar após o turno e vão até o rio Pascagoula, no estado do Mississippi, Estados Unidos. De repente, eles começam a ouvir um zumbido que vai ficando cada vez mais alto. Ao olhar para cima, se deparam com fortes luzes azuis irradiando de um objeto não identificado, que media cerca de 9 metros de diâmetro. Os dois homens afirmaram que foram abduzidos por 3 seres extraterrestres enquanto pescavam. Eu sou Sidney Góes e você está no Placebo. Vem comigo, que no caminho eu te explico. Essa é a história de uma suposta abdução alienígena, uma das mais bem documentadas da história, que atraiu a atenção da mídia internacional. O sequestro é marcado principalmente pela verdade com a qual os dois homens contavam sua experiência, convencendo até os mais céticos. Hickson e Parker alegam terem sido abduzidos para dentro da nave extraterrestre, onde foram objeto de algumas experiências. Os homens afirmam que durante todo o tempo que permaneceram dentro do OVNI estavam conscientes, mas de alguma forma paralisados. Ambos contaram que foram puxados para cima em direção ao OVNI. Eu flutuava para dentro, disse Parker em entrevista ao jornal Sun Herald. 3 criaturas, então, os levaram para uma sala e examinaram seus corpos durante alguns minutos. Ao retornarem ao solo, correram desesperados para a delegacia mais próxima. Contaram a Green Rider, xerife do condado de Jackson, no Mississippi, que foram sequestrados por ETs. O policial, desconfiado de que eles pudessem estar mentindo ou bêbados, pediu para que um teste de polígrafo fosse realizado. Parker e Hickson passaram no teste e ainda mostraram uma perfuração que tinham no braço como prova de que estavam falando a verdade. No dia seguinte, a história tinha ganhado as manchetes de jornais americanos e internacionais. Jornalistas, curiosos e ufólogos viajaram para Pascagoula em busca de detalhes e uma possível entrevista com os sequestrados. Em entrevista ao The Washington Post em 1975, Hickson contou que tudo começou quando ele estava se preparando para pegar mais isca. Eu olhei para cima e vi uma luz azul piscando. Calvin se virou também. Vimos um objeto de 30 pés de comprimento com uma pequena cúpula no topo, disse. Os mais céticos diziam que os homens estavam inventando a história para chamar a atenção, enquanto ufólogos reconheciam que a experiência era de fato verdadeira. Especialistas da Universidade de Northwestern confirmaram a abdução, assim como os ufólogos James Harder e J. Allen Hynek, que inclusive entrevistaram Parker e Hickson. Hynek declarou na época que os pescadores haviam experimentado um fenômeno extraterrestre, uma experiência muito real e assustadora. Ao longo dos anos, Hickson deu entrevistas para a televisão e palestras ao redor do mundo. 10 anos depois, em 1983, autorizou a publicação de um livro para contar a história da abdução de Pascagoula. Ele ainda revelou ter tido outros encontros extraterrestres e que os ETs teriam contado que eram pacíficos. Charles morreu em 2011, aos 80 anos. Parker, por sua vez, viveu uma vida mais reclusa, mudou-se de cidade e não gostava de falar sobre o passado. Entretanto, em 1993, fundou uma empresa chamada UFO Investigation para produzir e investigar outros casos de abdução. Hoje, com 60 anos, publicou um livro autoral contando sua experiência fora da Terra. Em 2018, em uma convenção no Mississippi, 3 novas testemunhas apareceram para confirmar o sequestro alienígena. Maria e Jerry alegaram terem visto as tais luzes azuis do lado oposto do rio. Eu estava olhando para o céu e notei uma luz azul no céu onde eles estavam pescando. Começou a se mover e parecia seguir ao longo do rio Pascagoula, afirmou a mulher. Judy Brenning, moradora da cidade, contou que enquanto estava sentada em seu carro junto com os amigos, também sentiu a presença de uma força interestelar.
Chegou mais perto e estava pairando. Era uma forma de disco ou disco com um topo arredondado. O rádio começou a soar como se estivesse passando por todas as estações e o carro ficou morto. Estávamos enlouquecendo. As novas revelações só levantaram mais suspeitas sobre o que realmente aconteceu no rio naquele dia. As testemunhas afirmaram que guardaram o segredo por tanto tempo por medo de que algo acontecesse com eles e que não queriam passar pelo mesmo que Parker e Rickson passaram nesse famoso caso Pascagoula.